Oi pessoal, boa noite. Vamos aqui começar mais uma live, falar um pouquinho hoje sobre micro e pequenas empresas aqui no estado, como é que o setor ele está enfrentando essa pandemia, esse período tão turbulento na economia. A gente vai conversar com José Tarcísio da Silva, que ele é o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e da Federação das Micro e Pequenas Empresas aqui em Pernambuco. Ele está entrando, há pouco tempo ele teve um pequeno problema, não estava funcionando direito aqui, e ele está entrando novamente agora para a gente poder começar esse bate-papo. Acho que agora vai funcionar direitinho. Só esperando ele chegar por aqui para a gente poder iniciar essa conversa. Já chegou aqui. Agora! Foi você. Tudo bom, você tá assim? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que vai você? Tudo certo, graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho, então, a respeito da situação das microempresas diante desse cenário tão adverso que a gente vive, né? Pois é, infelizmente é uma coisa inesperada, né? Nenhuma pequena empresa, nenhuma microempresa contava com essa pandemia que assola o Brasil e o mundo, né? Infelizmente, hoje mais de 700 mil microempresas já estão com o CNPJ, se não cancelado oficialmente, mas não funcionando mais, lamentavelmente. Espero que pós-pandemia, as pequenas empresas, como elas tenham uma capacidade de se erguer, pelo fato dos donos serem pessoas que trabalham sem respeitar feriado, domingo, são os gerentes, são os donos, fazem tudo de uma certa forma. Espero que que se recuperem rápido, né? Agora, para isso também é preciso incentivos do governo. O governo federal prorrogou os impostos, principalmente para as pequenas empresas que estão no Simples, mas os governos estaduais não. Pernambuco, por exemplo, quem não pagou o Simples no dia 20, que é o dia correto de pagar, a Secretaria de Fazenda está notificando para ele pagar o ICMS. Uhum. Uma vez que o Simples ele pode ficar até o mês de outubro, né? Foi prorrogado pelo governo federal. Então, isso é ruim para a pequena empresa, porque ou ela vai ir para o escritório de contabilidade para pagar o ICMS e ficar com o resto dos impostos a pagar até a data da sua prorrogação, ou então vai ter que pagar tudo. Uhum. Para pagar tudo, numa situação dessas, muito nem capital de giro tem. Infelizmente, não tem mais o capital de giro. Passou mais de 100 dias, a maioria delas passaram mais de 100 dias Fechado. Mais de 100 dias sem funcionar. Uhum. Então, mesmo com os programas de governo, como por exemplo, para o funcionário, você entra no programa do governo para até 70% ser pago pelo governo. Sim. E 30% pela empresa, isso é uma coisa, é uma ajuda, mas o fato é que tem outros custos. A gente tem um custo fixo, e principalmente aqueles que têm sua empresa em prédio alugado. Aí vem o aluguel, vem a energia, a água, entendeu? Então, todos os outros custos. Isso consome, corrói o capital de giro da pequena empresa. Ô, seu Tarcísio, aqui no estado são quantas empresas? São quantas micro e pequenas empresas aqui em Pernambuco? Ultrapassa os 300 mil no estado de Pernambuco. Chega próximo das 400 mil. Quando a gente fala da microempresa, da empresa de pequeno porte e do empreendedor individual. Sim. É um outro também que está sofrendo. Uhum. O empreendedor individual ainda teve aqueles R$ 600 do governo federal. O benefício, o auxílio, né, emergencial. É um auxílio, mas é um auxílio que é pouco, né? Uhum. Melhor do que nada, melhor do que não ter nada, mas é pouco em relação ao que os empreendedores individuais faturam durante o mês. Uhum. E as microempresas
a única coisa que tiveram foi exatamente a prorrogação dos impostos, que isso não quer dizer que a pequena empresa não vai pagar. Ele tem que pagar. Sim. E uma preocupação também para aqueles que estão nesse programa é de quando chega o limite, quando passar esse estado de calamidade, ele vai ter que pagar os impostos atrasados e os atuais. Uhum. Eu não sei como é que vai acontecer isso. É necessário que se haja um outro programa que prorrogue ainda mais, ou que parcele a longo prazo o que está atrasado, para ele continuar pagando os seus impostos em dia. Né? Isso é uma outra complicação. Durante esse período, muito se falou de questão de empréstimo, da necessidade de empréstimo, né? Principalmente nessa retomada, que, como o senhor falou, as empresas passaram muito tempo sem lucrar, porque muitas sem lucrar nada, algumas com faturamento reduzido, né? Porque por estar sem funcionar ou funcionando apenas de modo remoto. E aí eu queria saber como é que fica a adesão dessas empresas ao crédito. É um crédito disponível ou não chegou para micro e pequena? Olha, recursos tem demais. Entendeu? Linha de crédito são muitas. Uhum. Teve um que se trabalhou no Senado, no Congresso, que foi aprovado, foi sancionado pelo governo federal, que está aí nos bancos para financiar, chamado Pronamp. Esse programa é um crédito barato, normalmente ele é 1,25% ao ano, mais a Selic, então um dinheiro barato, que deveria, na realidade, ser operacionado principalmente pelos bancos oficiais, nada impede que outros também possam operacionalizar. E o que chega ao nosso conhecimento, através das federações de microempresa dos estados, das associações, é que essa linha, que é 85% do Tesouro, na realidade, é do Tesouro, os bancos estão financiando muito bem, mas a sua carteira, aos seus clientes, aqueles que já vêm operacionalizando com o banco ao longo do tempo. E aqueles que não têm a conta corrente com os bancos oficiais, têm dificuldade de acessar esse crédito. Então, tem regra para acessar o crédito. Na realidade, esse crédito é até 30% do faturamento do ano anterior, que pode ser liberado. Inclusive, até a Receita Federal emitiu uma correspondência para algumas microempresas, dando o valor de que ele tinha o direito por esse financiamento, até 30%, e a empresa obriga-se a ficar, ou seja, não demitir os funcionários que tenha nesse período. Né? Mas, de qualquer maneira, isso seria uma ajuda muito grande para a pequena empresa, principalmente para as empresas não essenciais, para aquelas que ficaram mais de 100 dias sem funcionar, fechadas. Então, isso é um fôlego. Né? Uhum. Isso é um fôlego. Mas existe esse problema que está chegando à confederação constantemente, que está chegando às federações, de que a maioria das microempresas que chega ao banco não consegue. Uma outra coisa, dentro da lei, da própria lei que criou o Pronamp, que é a Lei 13.999, no seu artigo 4, ela exclui as leis que obriga as empresas a ter certidões, aquilo que os bancos pedem as certidões de CND e outras. As certidões negativas, né? Então, as certidões negativas. Então, essa fica desobrigada, os bancos não poderá pedir. Uhum. Mas há também quem chegue para nossas federações dizendo que o banco não quer emprestar porque ele está negativo com as certidões. Mas a lei ela já elimina, já desobriga o banco a exigir essas certidões. Então, a única linha de crédito hoje, boa para a pequena empresa, para salvar exatamente essas micros e pequenas que ainda estão funcionando, né? Fora essas 700 mil que eu já falei, essa já foi para o pau. Isso aí, dificilmente, ela volta à normalidade, pelo menos de imediato, isso vai demorar muito. Não quer dizer que eles
esses empresários dessas empresas, desse CNPJ que não funciona, não volte a trabalhar. Mas certamente a maioria vai voltar na informalidade, vai voltar com muita dificuldade. Entendeu? E isso vai demorar muito ele se normalizar no mercado. Então, essa linha é ideal, entendeu? Para pequena empresa, mas existe ainda esse problema de que os que não têm a conta corrente nos bancos oficiais estão tendo dificuldade. Isso é que chega ao nosso conhecimento. Então, é uma burocracia, né? O problema da burocracia. Infelizmente. E tem outros fundos garantidores. Por exemplo, o Sebrae Pernambuco, o Sebrae Nacional, ele tem um fundo garantidor por nome de FAMP. E tem um dinheiro até razoável. E eles têm parceria com a Caixa Econômica, parceria com o Banco do Brasil, parceria com algumas agências de fomento. Por exemplo, a agência de fomento aqui de Pernambuco, a Agência do Empreendedorismo, a AGE, tem um projeto dentro do Sebrae Nacional de 1.800.000. Esse dinheiro vai ser liberado. Esse dinheiro já passou pelo crivo da diretoria executiva e está passando agora pelo conselho. Aí eu falo também como conselheiro do Sebrae Nacional. Vai ser aprovado. Então são 2 parcelas de 900 mil. Isso aí é para garantir um financiamento aproximadamente, pelo menos o que está dentro do projeto, de 24.590.000. Então, as agências de fomento, as cooperativas, inclusive as cooperativas poderão operacionalizar também com o Pronamp. E ela poderá também usar recursos do FAMP, desse fundo que o Sebrae Nacional criou, exatamente para garantir as microempresas que não têm a garantia real para buscar o financiamento. Então, tem muito mecanismo para que as pequenas empresas busquem recursos para salvar os seus empregos, principalmente. Quem mais gera emprego no país são as microempresas, e que tem um poder de recuperação mais rápido. A gente percebe que a economia está reagindo, apesar de toda a situação atual, né? Do estado, muitos estados estão aí ainda em lockdown, outros já abriram a economia gradativamente, entendeu? Mas a gente percebe que há uma reação positiva. O brasileiro é muito trabalhador, é forte, é criativo, entendeu? Não vai se curvar a isso, com certeza absoluta. Agora, precisa sim de incentivos dos governos. Eu não estou falando aqui só do governo federal, que até tem dado incentivos, entendeu? Mas também dos governos estaduais e dos governos municipais. Olha, Rosselli, existe na Lei 123, ela regulamentada e complementada pela Lei 147 de 2014, um projeto muito interessante, que eu costumo dizer que seria a redenção das pequenas empresas, aquela que chama-se de compras governamentais. Fala que 25% das compras de governo deverá ser da microempresa, deverá ser a microempresa. Então, se todos os municípios se concentrassem em comprar esses 25% da microempresa, isso é um nicho de mercado muito grande. E como as microempresas estão localizadas nos seus municípios, isso significa que, principalmente nesse período agora, significa que ia dar uma ajuda muito grande, desde que a liquidez fosse correta, entendeu? Não ultrapassasse os 30 dias para pagamento, que a pequena empresa não tem fôlego para isso, principalmente nessa atual conjuntura. Nesse universo assim, de retomada que a gente está aqui no estado, que você começa a ter uma retomada gradual, já faz um mês da abertura, né? De que houve a abertura. Como é que o senhor está enxergando essa retomada? Está no ritmo esperado? As microempresas elas estão conseguindo se reinventar? Como é que está esse processo de retomada? Olha, eu diria até que pós-pandemia as coisas vão mudar muito, né? As microempresas, aquelas principalmente da área de alimentação, que estava com seus restaurantes fechados, estava atendendo virtualmente, ou seja, pelos aplicativos. Só para ir buscar, com certeza absoluta. Só para ir buscar, com certeza absoluta. O seu faturamento caiu consideravelmente, mesmo aquelas que estavam vendendo pelos aplicativos.
mas com certeza não ultrapassaria os 30% do seu faturamento, entendeu? Agora estão podendo, na realidade, obedecendo todos os protocolos dos agentes de saúde, né, da Secretaria de Saúde, que é necessário que isso aconteça, mas pelo menos há uma perspectiva de sobrevivência. Uhum. Né? Esperamos que essa vacina chegue rápido, que acabe logo com essa doença triste que mexeu com o mundo, principalmente com a gente aqui no Brasil, a gente aqui em Pernambuco, e que essas empresas elas voltem à normalidade. A normalidade como era antes eu acho difícil, tá certo? Eu acho difícil. Está havendo uma grande mudança de hábito, entendeu? Do consumidor, entendeu? Das pessoas, entendeu? Das próprias empresas, entendeu? Mas estamos otimistas. Eu, como brasileiro e o pernambucano são muito criativos, eu acredito que, se Deus quiser, vai ficar nessas 700 mil mesmo, que já aconteceu, que já não tem condições de se recuperar, até porque a maioria, as suas empresas estavam em espaço físico locado, entendeu? Isso é muito ruim, entendeu? Mas acredito que vai reagir, a economia vai reagir e a gente vai superar tudo isso, se Deus quiser. Aqui no estado é um universo de quanto que não reabriu? O senhor tem esse número? São 700 mil nacional, né? Aqui em Pernambuco a gente tem como mensurar? Não, ainda não fizemos esse levantamento pelo Estado, entendeu? E são dados, inclusive, até da Receita. A gente ainda não conseguiu fazer isso, mas estamos fazendo. A Comicro, ela está trabalhando, entendeu? Inclusive até junto com o Sebrae Nacional também, para a gente ver estado a estado quantas empresas fecharam suas portas. Até porque, dentro do estado tem um pouco de dificuldade, porque a microempresa ela fecha as portas, mas ela não cancela o CNPJ, entendeu? Uhum. O CNPJ fica lá. Fica aberto, é mais difícil. Até porque se cancelar também, os débitos vai para a pessoa física, né? Vai para o CPF. Então também tem essa situação. Mas já se sabe que esse patamar de 700 mil que já foi embora nesse período de pandemia. O senhor citou aí os restaurantes que passaram muito tempo fechados e foram os últimos a reabrir agora há pouco, né? Foi na última etapa, foram os restaurantes que reabriram. Teve algum setor que é mais específico, assim, o impacto dessa pandemia ele foi maior, além dos restaurantes? Todas as empresas que não era essencial, entendeu? Não só restaurante, não, entendeu? A confecção, todos os bens duráveis, todas aquelas pequenas empresas de subúrbio que estavam com as portas fechadas, que não poderiam abrir, todas elas tiveram um impacto pesado, né? Isso aí, o que na realidade não sentiu tanto, foram os supermercados, né? Os mercadinhos, as farmácias, essa aí está sobrevivendo bem. Mas as outras que passaram mais de 100 dias com as portas fechadas, é complicado. Eu conheço pequena empresa da área de confecção com a mão na cabeça, arrancando os cabelos, entendeu? Sem saber como é que vai. Endividado, entendeu? Com impostos, endividado com fornecedores, endividado com banco, endividado com tudo. Então, a situação realmente é uma situação triste, né? Apesar de não ficou fechado totalmente, porque tinha aquelas vendas online, né? As entregas e tal, mas é uma coisa muito pequena. Isso aí eu não sei, o brasileiro não estava preparado para trabalhar assim em home office, entendeu? Não estava preparado. A maioria, eu particularmente sou um dinossauro da tecnologia, mas toda semana eu tenho uma reunião virtual. A reunião da Comicro, por exemplo, nas quarta-feiras à noite, a gente passa 1h30 de reunião com todo o Brasil, com todas as federações do Brasil. Isso era uma coisa que não acontecia conosco. As nossas reuniões eram presenciais, entendeu? Embora demorava um pouco, mas sempre presencial. E agora a gente já entendeu que, mesmo pós-pandemia, a gente vai ficar se reunindo virtualmente, porque reduz custo, entendeu? Custo de, por exemplo... Não, pode concluir. Pode concluir. O custo de uma passagem, a gente normalmente se reunia em Brasília,
Entendeu? Então, a ida de Pernambuco para Brasília, por exemplo, não é menos do que R$ 2.000. Né? Então, isso não poderia ter reunião todo mês. E hoje a gente tem reunião semanalmente, fazendo avaliação das pequenas empresas, como estão nos estados, qual estado que está melhor, o estado que está pior, quais são os estados que teve criatividade. Então, a gente fica trocando muitas ideias com os presidentes das federações, porque eles estão ligados diretamente com as associações e estão ligados com as microempresas de diversas áreas, de diversos segmentos, que seja aquelas microempresas, que seja as empresas de pequeno porte que estão um pouquinho mais estruturadas, seja as microempresas que estão menos estruturadas e que estão ali espalhadas pelas áreas periféricas, ou o MEI, né, o empreendedor individual, que são aqueles que trabalham por conta própria. Mas então, esse é um lado bom dessa pandemia, bom entre aspas, né? Mas assim, é um lado que as empresas elas tiveram que olhar mais para dentro, para redução de custo, para análise do que poderia ser cortado e o que tinha que ser cortado, é o que chama de tirar a gordura do negócio, né? E teve a questão desse mundo virtual, que muitos despertaram para isso, né? Pois é, eu acho que a pandemia antecipou. A tendência era, não sei daqui a quanto tempo, mas a tendência é os poucas se ingressar nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico. E a pandemia ela antecipou. Ela pegou de surpresa todo mundo, ela obrigou a todos se modernizarem e enveredar por entendeu? Por essa nova fórmula de trabalho, né? Mas o senhor acredita que é um caminho sem volta? Como o senhor estava falando aí. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Infelizmente. Esse é o lado menos ruim, entendeu? Da pandemia. Porque isso deixou muita gente assustada. Você imagina as pessoas com mais de 60 anos, todo dia na televisão ouvindo, fique em casa, né? Porque está no grupo de risco. Inclusive eu que já atingi essa idade, eu fiquei maluco. O que é que eu vou fazer agora? Eu ficar em casa o tempo todo, vou enlouquecer. Porque eu sou muito ativo, entendeu? Eu trabalho muito. Mas como o meu negócio é essencial, né? É mercadinho, então eu não parei de trabalhar. Entendeu? Todos os dias eu saía para trabalhar. Com a máscara, e ainda hoje eu continuo com a máscara, entendeu? Com a garrafa de álcool gel dentro do carro, entendeu? E dentro do mercadinho, vários borrifadores de álcool em gel, e aí trabalhando, entendeu? Graças a Deus, agora fiquei com menos medo. Se adaptando, mas né, ao novo sempre, normal. mas sempre atento. Aí você é uma situação meio crítica. Quando alguém chega perto de você, você já está pensando, poxa, será que essa pessoa está contaminada? Né? Porque tem aquele que não tem um sintoma, né, é assintomático, e que diz que transmite, e você não sabe quem é assintomático. Sim. Entendeu? De repente você está tendo um contato com uma pessoa que está, e aí? Entendeu? Os jovens têm medo, agora imagina a gente que já ultrapassou um pouquinho o limite da juventude, como se diz. Que está considerado no grupo de risco. Mas, né? Pois é, considerado no grupo de risco. Mas eu acho que isso é um puxãozinho de orelha que Deus nos dá. Eu acho que falta mais Deus no coração das pessoas. Muitas vezes a gente tem contato com pessoas que são tão orgulhosas que acham que o mundo é dela, né? Não lembra-se de Deus, não lembra-se do próximo, não lembra-se de nada. Então eu acho que não é por aí o caminho. Eu acredito muito em Deus, sou muito confiante, entendeu? E eu acho que as pessoas precisam um pouquinho de acreditar em Jesus, acreditar em Deus e tocar o barco para frente, trabalhar, produzir. Né? Eu acredito também que pós-pandemia as pequenas empresas elas vêm com tudo para cima, vem trabalhando mesmo para recuperar o que perdeu, entendeu? Com certeza absoluta, até para acabar com essa neurose de isolamento, né? E isso é uma coisa realmente muito muito triste. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Existe algum tipo, o senhor falou da burocracia dos bancos, de como está difícil conseguir essa questão do crédito, mas existe algum tipo de negociação em curso? Já foram recebidos por alguma entidade
bancária? Tem alguma reunião? Como é que tá em que pé anda esse diálogo, né? Ou não existe diálogo? Não existe. A gente tem um forte diálogo com o Ministério da Economia, através da Secretaria de Produtividade e Emprego, aonde o Pronamp, de uma certa forma, tem uma vigilância, Uhum. tá? De uma certa forma. Passa lá por essa secretaria. Então, o secretário é o Carlos da Costa, ele é muito sensível para as pequenas empresas. A gente tem dado muita contribuição ao Carlos da Costa para que ele leve, e a gente tem visto aí nas medidas provisórias muita contribuição nossa, entendeu? Uhum. Também. E o Sebrae Nacional, que a gente tem um grande contato, junto com o Congresso, junto com a Frente Parlamentar da Microempresa. Nós temos uma Frente Parlamentar da Microempresa atuante, tanto dentro da Câmara como no Congresso. Inclusive, o presidente da Frente Parlamentar é um presidente da Frente Parlamentar Mista, né, que ele é senador, mas inclui o Senado e a Câmara, né, que é o Jorginho Melo. Inclusive, foi o autor desse Pronamp, entendeu? Desse projeto aí, desse Pronamp, tirando 85% de recurso do Tesouro, entendeu? Uhum. Para garantir às microempresas o empréstimo. Então, a gente tem essa articulação, esse relacionamento. E tudo que a gente precisa, que a gente ouve das pequenas empresas, o clamor das pequenas empresas, a gente recorre de verdade ao governo federal através dessa Secretaria de Produtividade e Emprego e através do Sebrae Nacional, que tem uma articulação também muito forte, muito grande com o poder público, né? Isso a gente tem que reconhecer que é uma verdade, entendeu? E a Frente Parlamentar da Microempresa. Então, essa é a salvação da microempresa. Tem uma lei, a Lei 147 de 2019, ela coloca o caminhoneiro no MEI, que era uma categoria que estava fora do MEI, e que coloca também a Comicro no comitê gestor do Supersimples. O comitê gestor do Supersimples, sempre ele foi composto só por tributarista. Tá? Não tinha ninguém da iniciativa privada. Então, nesse projeto de lei que já passou no Senado e está na Câmara, e eu acredito que vai também ser aprovado na Câmara, até porque toda a lei de microempresa na Câmara, quando não é aprovada por unanimidade, tem um voto, uma abstenção, uma coisa muito, muito pequena. Tá? Então, a importância de estarmos no comitê gestor do Supersimples é grande, isso é muito bom. Entendeu? Então, entra uma vaga para a Secretaria de Produtividade e Emprego, entra o Sebrae Nacional e entra comigo. Esses três entes, que vai ficar junto também com o que já existia. Mas é bom porque a gente vai opinar por isso. A gente vê os estados que, por exemplo, não acompanharam a prorrogação do pagamento do Simples Nacional. O que é que eles falam? Não, é porque o CONFAZ não admite, o CONFAZ não se reuniu, o CONFAZ não deu quórum. Então joga tudo para o CONFAZ. Tá? E isso é uma coisa ruim, entendeu? Isso é uma coisa ruim. O CONFAZ é como se fosse assim, uma instituição ditadora. Se um não aceita, se um Estado não aceita, os outros têm que acompanhar, pelo amor de Deus. Entendeu? E tem muito Estado, com certeza absoluta, que quer aceitar, quer acompanhar de verdade essa prorrogação. Até porque a microempresa fica onde? Ela fica no município, ela fica no Estado. Então, se tem benefício do governo federal, por que não tem do governo do Estado? Entendeu? Isso é até uma insensatez. Eu fico triste, entendeu? Quando eu vejo Pernambuco, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma intimação, ó, isso aqui é a Secretaria da Fazenda, entendeu? Notificando um Simples que não pagou no dia 20. Hoje são 7 dias apenas. E ela já mandou antes, ela mandou com menos de 5 dias. Pelo amor de Deus. E aí, numa situação dessa, agora, se fosse um valor grande, isso viesse resolver o problema do Estado, ótimo. Aí, poxa, tem que ser mais um valor pequeno, porque quando você paga o Simples, ele é dividido. Entendeu? Uhum. Ele é dividido para os entes, é dividido para a Receita Federal, é dividido para o INSS, é dividido para o município, é dividido para o Estado. Então, o ICMS do Estado vai ser pago. Você quer ver uma outra coisa
que é triste para pequenas empresas do comércio. Veja bem, o hortifruti granjeiro, nos grandes supermercados, eles não pagam ICMS. A microempresa do Simples tem que pagar, entendeu? Então, você veja, você compra a fruta, compra a verdura, os grandes não pagam, aquele ali é abatido, entendeu? Quando você vai pagar o imposto, até porque eles também têm negociação direta com a Secretaria de Fazenda. Mas a gente, quando a gente informa o Supersimples, o faturamento que a gente paga pelo faturamento, e aí tem as faixas de acordo com o faturamento, então o hortifruti granjeiro inclui, entendeu? Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Inclui o ICMS. E outro detalhe, aí uma bitributação. Por que uma bitributação? Entendeu? Porque o ICMS já vem como é que se diz? Já vem do super simples. Ele já vem, por exemplo, os produtos da cesta básica. Tem alguns produtos que não tem ICMS, que não tem um PIS, que não tem um COFINS. A gente paga tudo. Por quê? Não, mas porque quando criou o Simples, se mexeu em todos os impostos. Se mexeu no COFINS, no PIS, se mexeu no ICMS, então, agora qualquer outra isenção, qualquer outro benefício que o governo disponha para as empresas, quem está no Simples não pode ser contemplado. Tem direito. Então, aí que vem a necessidade também da gente estar no comitê gestor do Super Simples. Uhum. E discutir isso muito ainda com a frente parlamentar, que de uma certa forma está um pouco prejudicado, porque está todo mundo em home office. Tá? Quando a gente está no Congresso, visitando o gabinete dos deputados um a um, isso é uma coisa. Quando a gente começa a trabalhar por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, é outra coisa, é a coisa mais fria. Sim. Tá certo? Sim. Então, espero que logo, logo a gente retome isso. Volta esse normal. E a gente chegando agora no segundo semestre, não tem o peso do primeiro para o comércio, né? Em vendas, que no primeiro semestre tem um peso maior por conta do Dia das Mães, não é isso? Mas agora no segundo semestre tem o Natal. Então a grande expectativa para o comércio seria realmente o Natal para ver se salva o ano. Já se pensa nisso? Normalmente, no segundo semestre, as vendas aquecem um pouco, porque tem um 13º, tem um dia, começando agora em agosto, né, Dia dos Pais também aquece, de uma certa forma, as vendas, e o Natal. O Natal a partir de outubro até dezembro, onde as pequenas empresas começam a pagar suas dívidas, né? Que aquece de verdade o comércio. E nós esperamos que isso aconteça esse ano também, se Deus quiser. Apesar disso, de tudo, né? Espero que a normalidade venha para valer mesmo e acabou, que não seja necessário mais lockdown em nenhum município, em nenhum lugar mais. Se todo mundo entendeu? se cuidar, a gente não vai precisar suspender tudo de novo, né? Como o senhor falou, usar máscara, álcool e não relaxar nesses cuidados que são tão necessários. Virou até um hábito, Rochelle, virou até um hábito. Eu não saio de casa sem máscara. Inclusive, já desço no elevador com a máscara, né? Sim. Entro no carro com a máscara. Às vezes até eu estou no carro sozinho e esqueço de tirar a máscara. Entendeu? Já é hábito. Mas aí é um cuidado que a gente tem que ter. Uhum. Entendeu? Eu acho que todos têm que ter esse cuidado. No meu comércio, ninguém entra sem máscara. Entendeu? Não entra. Tem que ter a máscara também. Até porque é para preservar a vida deles também. Entendeu? Dos nossos funcionários, nosso. Entendeu? Então, se é isso que tem que fazer, vamos fazer. Entendeu? Vamos trabalhar. Confiar em Deus e trabalhar. Então tá jóia. Queria agradecer a sua participação aqui. A gente já está chegando no final. Obrigada pela disponibilidade e por ter trazido esse debate aqui pra gente, viu? Eu agradeço a você, agradeço o Diário, agradeço a todos que estão nos ouvindo neste momento e esperamos que logo, logo a gente possa ter isso presencialmente, essa entrevista presencialmente. Sim, sim. A gente marca. E queria avisar para os nossos ouvintes, a quem estiver assistindo, que a entrevista ela fica gravada no IGTV do Diário de Pernambuco. Então, quem quiser pode acessar para assistir. Obrigada, boa noite mais uma vez.
E, seu Tarcísio, até a próxima. Boa noite, obrigado. Até a próxima.